Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Na semana passada, no nosso encontro de sexta-feira, deixei uma tarefa para casa. Não sei se você teve tempo e se você está chegando agora no canal, certamente não está sabendo dessa tarefinha. Mas é que nós estamos falando sobre o Evangelho de Lucas e eu tinha pedido que você fizesse uma pesquisa, que desse uma olhada na sua Bíblia, pesquisasse até mesmo na internet quais seriam aqueles milagres que são próprios de Lucas. Sim, nós estamos vendo o evangelista Lucas, que é o evangelista do ano, e nós percebemos que, assim como outros evangelistas, Lucas tem relatos que são muito próprios. Bom, por exemplo, os milagres. Há relatos que são em comum. São cerca de 40 milagres que Jesus realizou. E a gente sabe que João utiliza um termo que é sinais, que é bem próprio dele. João não utiliza a palavra milagres, utiliza a palavra sinais. Enfim, tem toda uma motivação para isso, mas quais seriam então, naqueles. Lucas traz cerca de 20, 21 milagres. Quais seriam aqueles milagres que são próprios dele? 4. Seriam 4. E aí a gente traz o relato, não vou ler o texto, nós vamos indicando e vamos comentando um pouco aqui, mas apenas para que a gente possa ter um exercício de abrir o nosso coração para perceber que, por exemplo, quando Jesus, em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, e ele disse uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, a saúde, a restauração da saúde é um grande bem. E a doença era um grande desafio, visto como um sinal do maligno, enfim, havia todo um contexto de, ao invés de bênção, dizer que a doença era uma maldição. Olha que coisa, né? E dependendo da doença, a pessoa era super discriminada, enfim, tinha todo esse caráter religioso, social, de exclusão. Então, quais seriam esses 4 milagres e que nos desafiam a encontrar caminhos para que a gente também possa aprender, tirar lições desse gesto de Jesus? Sim, porque para Jesus curar, ele se aproximava, tocava, se deixava tocar. Mas vamos lá, né? Então, em primeiro lugar, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Então, você vê aí que está no capítulo 5, do versículo 17 a 26. O que acontece? São alguns amigos que levam o paralítico até Jesus e que estava numa casa. E aí o relato é muito interessante porque tinha muita gente e eles fazem um buraco no teto e descem com aquela pessoa ali no centro. Então vejam que a gente percebe que o que acontece ali, que sim, ele é curado, mas antes de curar, o que Jesus faz? Perdoa os pecados. E isso mexe com a sensibilidade e aquela crítica até violenta que tinham os doutores da lei, né, os fariseus, aquele pessoal que era especialista em religião. Então o pessoal fica assim, contrário a Jesus e começa a se fechar cada vez mais. Então, o que a gente percebe então já nesse primeiro milagre é que se revela aí a autoridade de Jesus sobre a própria doença e, consequentemente, alguém que é capaz de perdoar os pecados. E a gente já percebe uma primeira lição. O pecado não é só algo físico, é algo que tem a ver com o coração humano. Então, libertar a pessoa só na dimensão física não quer dizer nada. Então, quando esse homem é curado, ele é reconstruído inteiramente a partir de dentro. Olha que coisa. E depois ele sair, né, com a própria cama, o próprio leito, né? Depois, no capítulo 7, do versículo 1 a 10, há a cura de um servo do centurião. Quando o centurião romano, portanto um pagão, ele pede para curar o seu servo doente, ele manifesta uma fé que nem todos que eram do grupo, né, do povo de Jesus, tinham. Então esse homem manifesta uma fé que é digna de nota, e Jesus observa isso. Agora, é interessante que esse homem acredita que Jesus poderia curar até à distância, e veio para a celebração da Eucaristia, no momento ali quase bem próximo da gente comungar, quando fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a liturgia foi lá nas palavras do centurião e trouxe, olha, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O centurião disse, o meu servo será salvo. Nós trazemos na liturgia e na vida
entra na minha casa, né? Entra na minha vida, dizei uma palavra e serei salvo. É muito bonito isso. Depois há, no capítulo 13, do versículo 10 a 17, o relato da cura de uma mulher encurvada. Aí o que Lucas fala, né? Ela estava nessa situação há 18 anos. E havia um espírito de enfermidade, quer dizer, era uma verdadeira possessão. Esse relato é muito forte, porque também, como outros milagres e tudo que Jesus faz, é num dia de sábado. Isso parece até que é para cutucar mesmo aquele fechamento de coração dos seus opositores, né? Num sábado. E aí fala, olha, a regra religiosa, ela existe desde que ela ajude a viver a fé, desde que ajude a viver cada vez mais de forma plena, verdadeira, livre. Aí, se a pessoa não é respeitada na sua dignidade, se ela é considerada até menos do que qualquer... Por exemplo, se um bicho cai num lugar, num poço e tudo mais, mas é livre, ele é libertado. E uma pessoa humana? Então está aí essa dignidade da pessoa. Mas há um outro relato, e aí no capítulo 17 de Lucas, do versículo 11 a 19, que é aquele relato da cura dos 10 leprosos. Também, quer dizer, esse é o quarto relato que a gente encontra só em Lucas. É muito importante que a gente perceba que esse relato, quer dizer, são 10 pessoas que são curadas, um volta. E esse que volta era pagão. E o que mexe com Jesus, assim, no coração dele, né, é dizer o seguinte, olha, não houve quem voltasse para dar glória a Deus? E aí a gente poderia aprender, essa é uma lição muito importante, a gente pede na nossa manifestação de fé, muitas vezes a gente suplica, pede intercessão, mas o que a gente poderia dizer? É preciso que a gente treine, exercite a gratidão, a ação de graças, a Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Ser agradecidos, quer dizer, ser a Eucaristia em forma, né, de gente, é algo que é muito bonito e não só, é uma demonstração de que a pessoa não é mal agradecida, porque muitas vezes é isso, né? A gente pede, mas e agradecimento? Então o louvor é algo que mexe com o coração do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, quis trazer esses relatos que são próprios de Lucas, para que a gente perceba que, sim, Lucas, médico, ele tinha um jeito todo próprio. Quando você lê, a gente quando lê, a gente percebe que há umas particularidades para ele falar da doença, os termos que ele utiliza, enfim, mas o mais importante é que ele fala muito da misericórdia, da compaixão, dessa presença de Jesus junto aos que mais sofrem. Ele valoriza muito isso. Vamos tirar, né, a gente pode reler essas citações e meditar sobre elas e pedir a Deus que nos cure. Às vezes, pode ser que a gente esteja encurvado, pode ser que a gente tenha o nosso ressequimento, né, das nossas mãos, dos nossos pés, enfim, pode ser que nós tenhamos isso espiritualmente falando, né? Aí outra coisa também, a hanseníase, né? Antes tinha o nome só de lepra, né? Então, quer dizer, às vezes o nosso corpo espiritual está assim, né? Então, peçamos a cura da nossa vida, mas estejamos também dispostos a ser presença que cura na vida dos nossos irmãos, pela escuta, por uma palavra que vem da parte de Deus, por um olhar que não julga, mas que compreende, enfim, curados, sejamos instrumentos de cura para os nossos irmãos e irmãs. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.